Você pode estar sabotando os seus treinos sem nem perceber. Sabe aquela sensação de peso no estômago, enjoo, refluxo, até aquela moleza que bate logo no início do treino? Aquele dia que você sai para treinar animado, mas logo no começo já está passando mal? Muitas vezes não é falta de preparo. O que pode estar te atrapalhando é o que você comeu antes de treinar. E hoje você vai entender de uma vez por todas como evitar que isso aconteça. E aqui vai um ponto que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença. O pré-treino pode acabar com sua performance se for feito da forma errada. O mais curioso é que na maioria das vezes o problema não é o alimento ser saudável ou não. O problema é o tipo de alimento, a quantidade e principalmente o tempo entre a refeição e o treino. A verdade é que por mais que a gente goste de pensar que aquela refeição feita 15 minutos antes do treino vai ser fonte de energia para o exercício, não é bem assim que o corpo funciona. Quando a gente fala de treino de força, treino de endurance ou até mesmo um funcional mais puxado, o corpo utiliza como principal fonte de energia o glicogênio muscular e hepático, que são as nossas reservas de carboidrato já armazenadas no nosso corpo. E essas reservas não são construídas em 15 minutos nem em meia hora. Elas são o resultado daquilo que a gente comeu ao longo das últimas 3, 4 horas ou mais. Ou seja, aquela refeição feita minutos antes do treino influencia muito pouco no desempenho esportivo, mas pode ter um impacto enorme se feita da forma errada. E aqui que entra o primeiro erro: comer muito em cima da hora. Se você faz uma refeição grande, cheia de alimentos de digestão lenta, muito próximo do treino, você pode até achar que está se preparando bem, mas na prática está colocando o seu corpo numa encruzilhada. Ele precisa se decidir entre digerir tudo o que você acabou de comer ou se preparar para o esforço físico. E adivinha? Ele não consegue fazer bem nenhuma das duas coisas. A consequência disso é uma bomba relógio, refluxo, náusea, sensação de estufamento, cólicas intestinais e, em casos mais extremos, até diarreia durante o exercício. Isso sem falar na queda de rendimento, do mal-estar e, claro, daquela sensação de que o treino não rendeu nada. Cuidar bem do corpo de verdade não é só pensar no que vai treinar, mas também como se alimentar para essa sessão de treinamento. Isso é agir com consciência, agir como se você fosse um atleta da sua própria rotina. E vamos falar sobre os alimentos que mais causam esse tipo de problema, começando pela proteína. Sim, elas são fundamentais para o processo de construção muscular, mas consumir muita proteína ou de forma difícil de digerir logo antes do treino é pedir para ter desconforto. Então, muitos ovos, carnes, shakes muito densos, tudo isso exige muito do sistema digestivo. E se o corpo está ocupado digerindo, ele não está preparado para treinar. O resultado é uma sensação de peso no estômago, lentidão e menos disposição. Mas se as proteínas são um desafio antes do treino, as gorduras são ainda mais problemáticas. E não que a gordura é uma vilã, longe disso. As gorduras boas fazem parte de uma alimentação saudável, mas a digestão da gordura é muito lenta. Ela atrasa o esvaziamento gástrico e faz com que aquele alimento fique mais tempo dentro, fermentando, causando estufamento e mal-estar. Então, frituras, queijos amarelos, castanhas em excesso, manteiga, até aquele abacate que é super saudável, pode ser uma péssima escolha se for consumido no momento errado e nas quantidades erradas. E já que estamos falando de gordura, deixa eu te contar um erro clássico que eu vejo aqui no consultório quase todos os dias. Pasta de amendoim no pré-treino. Muita gente acaba usando achando que ela é energética. Ela até é, porque as gorduras têm muitas calorias. O problema é que a liberação dessa energia vindo da gordura é muito mais lenta do que você pode imaginar. E aí você come, se sente pesado e ainda assim não consegue usar essa energia de forma eficiente para o treino. Na prática é só desconforto e calorias mal aproveitadas. Eu não estou falando isso da boca para fora não, é um dos erros mais comuns que eu vejo aqui no consultório. A pessoa está se esforçando, mas a performance não vem. E o problema pode estar nos detalhes, que ela achava que era o caminho certo. As colheradas a mais de pastas de amendoim no pré-treino. Outro grupo muscular que exige atenção são os ricos em fibras. E de novo, as fibras são excelentes para a saúde, regulam o intestino, ajudam na saciedade, mas comer muito feijão, grão de bico, lentilha ou cereais integrais em um período muito próximo do treino pode ser uma péssima ideia. A digestão desses alimentos é lenta e como fermentam no intestino podem causar gases, desconforto abdominal e atrapalhar completamente a performance. E tudo isso acontece porque quando a gente começa a treinar, o corpo libera o hormônio da adrenalina, que é o hormônio do estado de alerta. Nos músculos e no coração, a adrenalina aumenta a atividade celular, acelera os batimentos e melhora a circulação. Mas no sistema digestivo, o efeito é oposto. O corpo entende naquele momento que o foco são os músculos. Então ele desvia o fluxo sanguíneo do estômago, do intestino, para os nossos músculos. Resultado, a digestão desacelera ou até para temporariamente, e o que estava no seu estômago, no seu intestino, fica ali, parado, tentando ser digerido. Simplesmente fica parado, gerando um desconforto, podendo até causar um enjoo durante a atividade física.
Agora, é importante dizer que isso não significa que você deve eliminar esses alimentos da sua alimentação pré-treino. Eles podem estar presentes, desde que saiba ajustar o tempo entre a refeição e o treino. Por exemplo, se você vai fazer uma refeição completa com arroz, feijão, carne, salada, gorduras boas e tudo mais, o ideal é que essa refeição aconteça pelo menos umas 2 horas antes da sessão de treinamento. Assim dá tempo do seu corpo digerir, absorver e transformar essa refeição em uma energia utilizável. O que você não pode fazer é bater um PF ao meio-dia e querer treinar meio-dia e meio. Ou então fazer um café da manhã super reforçado às 6h30 da manhã com frutas, pães, ovos mexidos, aveia, iogurte e chegar na academia às 7 horas para treinar. Nesse caso, o ideal seria adiantar a refeição ou adaptar o que você vai comer, optando por alimentos de digestão mais rápida e em menor volume. Esses cuidados com o planejamento alimentar podem parecer um detalhe, mas eles fazem toda a diferença no seu rendimento e até na sua disposição para treinar. Até porque o objetivo do pré-treino é garantir energia e conforto, e não atrapalhar o que deveria ser um dos momentos mais importantes do dia, né? Até porque você não treina para se punir, você treina para se sentir bem, para evoluir, e cada escolha alimentar deve respeitar isso. E agora eu quero saber de você aí, já teve alguma experiência ruim por causa de algo que comeu antes de treinar? Ficou enjoado, se sentiu mal, achou que o treino não rolou? Comenta aqui embaixo, comenta, compartilha a sua história, porque isso ela pode servir de experiência para outras pessoas também. E claro que se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais para acompanhar mais dicas práticas de nutrição, treino e qualidade de vida.